essa aula. Então, essa aula vai ficar gravada para quem não assistiu hoje, para quem quiser repetir e assistir novamente vai poder. Vou salvar ela, eu salvo no meu computador, baixo no meu canal do YouTube, Janaína QB Matsu, depois coloco o link lá no GR8, tá? Vamos lá. Então, a prova vai ter 10 questões e eu vou comentar agora. Eu vou compartilhar uma tela e vou comentar com vocês um material que eu preparei para comentar com vocês, que vai ajudá-los na avaliação da semana que vem, além de assistir as 2 aulas da semana passada também. Vocês estão vendo a minha tela aí? Um monte de dinheiro, notas, cédulas, reais? Sim. Obrigada. Então vamos lá. Pessoal, a minha avaliação vai ter então os 9 filos do reino animalia, desde poríferos até cordados. Esses 9 filos, então, vão ser apresentados lá várias vezes, tem várias questões comentando sobre os 9 filos. Tudo foi abordado nas aulas, principalmente nas 2 últimas e na aula de hoje. E aí vai ter uma questão que eu achei assim, a questão mais complexa, talvez vocês teriam dificuldade se não vissem esse comentário que eu vou fazer aqui. Então eu vou comentar com vocês para vocês terem facilidade ao se deparar com a questão lá na avaliação. Aqui você tem a imagem das cédulas brasileiras, né, do real. Eu tive que pôr 2 imagens porque essa tinha de 2 a 200 reais e aí coloquei a outra de 1 a 100. Eu não achei uma imagem que tivesse de 1 a 200, tá? Então vamos lá. As notas brasileiras, elas homenageiam numa das suas faces animais brasileiros, animais abundantes no Brasil. E aí nós temos, então, presta atenção, a nota de R$1, a gente tem o beija-flor, a de 2 a gente tem a tartaruga marinha, a de 5 a gente tem a garça, a de 10 a gente tem a arara, a de 20 a gente tem o mico-leão dourado, a de 50 nós temos a onça pintada, a de 100 nós temos a garoupa, que é um peixe, na de 200, que eu nem peguei nessa nota linda ainda, a gente tem o lobo-guará. Então, pessoal, o que esses animais têm em comum? Você não vai ter que decorar nada, vai estar a imagem lá direitinho, que você tem que saber da biologia mesmo, tá? O que a gente vê em comum nesses animais, né? Todos eles são cordados. Os cordados são animais que podem ser invertebrados ou vertebrados. Os invertebrados são os urocordados e os cefalocordados, que a gente fala pouco deles. Eles só tiveram notocorda durante o desenvolvimento embrionário. Nos urocordados, eles permanecem com essa notocorda ao longo da vida e nos cefalocordados não. Mas eles são pouco citados. O que eu quero que vocês saibam mesmo é sobre os vertebrados. Os vertebrados são os cordados que tiveram a notocorda, que é aquele bastão longo e flexível que sustenta o corpo do animal. Eles tiveram a notocorda substituída pela coluna vertebral. Então, os cordados, vertebrados, são animais que tiveram a notocorda substituída pela coluna vertebral. No centro dessa coluna vertebral existe um tubo nervoso dorsal. Um tubo formado por neurônios. Esse tubo fica no dorso. O nosso corpo, pessoal, ele é dividido em 2 regiões. A gente pode pensar em lado direito e esquerdo, mas não é nisso não. Anatomicamente falando, nosso corpo, a gente tem a parte ventral, que é onde fica a sua barriga, toda essa região onde fica a sua barriga, e a região dorsal, que é onde ficam as suas costas. Então, o que é um tubo nervoso dorsal? É um tubo que é formado por neurônios e que fica no dorso, que fica na região das costas.
Existem algumas características que só os vertebrados, só os cordados vertebrados possuem, que são: os vertebrados cordados possuem um coração ventral, então o coração é na parte da barriga, né, na frente. Possui um tubo nervoso dorsal. Durante o desenvolvimento embrionário existem fendas branquiais, que nos peixes se transformam nas brânquias, que ficam protegidas por essa placa óssea chamada de opérculo. Então, se você ver a cabeça do peixe, tem uma cabeça óssea aí. Pessoal, peraí só um pouquinho. Desculpa, pessoal. Então, olha só. Os cordados vertebrados possuem um coração ventral, um tubo nervoso dorsal, possuem fendas branquiais durante o desenvolvimento embrionário e possuem a notocorda em pelo menos uma fase da vida. Em nós foi apenas durante o desenvolvimento embrionário. Na verdade, em todos os cordados vertebrados, a notocorda só existe durante o desenvolvimento embrionário. Então, repetindo, 4 características exclusivas dos cordados vertebrados: notocorda durante o desenvolvimento embrionário. Gente, desculpa. Peraí. Notocorda durante o desenvolvimento embrionário. Essa notocorda é substituída pela coluna vertebral. Dentro dessa coluna vertebral tem um tubo nervoso dorsal. Eles possuem um coração ventral e são animais que eu li o recado e aí, gente, eu me perdi. Peraí. Notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas branquiais durante o desenvolvimento embrionário e a coluna vertebral, né? É isso. A Camila pediu para avisar que não está participando da aula porque acabou a energia lá na fazenda. Ok, ela está sem internet, tá bom. Depois ela assiste a aula, tá bom? Avisa para ela que essa aula vai ficar gravada e que depois ela vai assistir, tá bom? Obrigada. Pessoal, então vamos lá. Você tem as notas aí brasileiras, de 1 a 200. Vamos supor que você tem que classificar esses animais dessas notas. Então, vamos comigo aqui. A nota de R$1 tem um beija-flor. O beija-flor é uma ave. Tem bico, tem penas, tem ossos pneumáticos, animais aí que possuem adaptações para o voo. É uma ave. Você tem que saber as classes dos vertebrados, que são 5. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A nota de R$2, a gente tem uma tartaruga marinha. É um réptil, um animal que tem uma pele ressecada, são animais ovíparos, botam ovos com casca, tem respiração pulmonar. As aves também têm respiração pulmonar, então esses são os répteis. A garça é outra ave. É uma ave também com bico, com penas, com ossos pneumáticos, ave. A arara, ave também, bico, penas, ossos pneumáticos, ave. O mico-leão-dourado é um mamífero, possui glândulas mamárias, pelos pelo corpo, são mamíferos. A nota de 50 é a onça-pintada, outro mamífero, pelos pelo corpo, glândulas mamárias, nutrem os seus filhotes após o nascimento. Mamíferos, vivíparos, né? Os filhotes se desenvolvem dentro da mãe. A nota de R$100 é a garoupa, é um peixe, respiração branquial, possui escamas revestindo o seu corpo, animais aquáticos. E aí o lobo-guará, que é a nova nota brasileira de R$200, é também um mamífero, né? Pelos pelo corpo, glândulas mamárias que se desenvolvem nas fêmeas que vão nutrir os seus filhotes logo após o nascimento. Então vamos supor que você tem que agrupar esses animais das cédulas. Como é que você vai agrupar? Você vai colocar o beija-flor, que é ave, a garça, que é ave, e a arara, que é ave, no mesmo grupo. Então, as notas de 1, 5 e R$10, que tem apenas aves, ficariam num grupo. A nota de R$2 é o único réptil que nós temos, não tem mais nenhum réptil,
nas notas brasileiras. Os mamíferos, a gente tem mico-leão-dourado, onça-pintada e o lobo-guará. Os três são mamíferos. E na nota de 100, a gente tem o único peixe dessas notas. A classe que falta é a dos anfíbios, né? Então, são 5 classes e as notas brasileiras possuem 4 classes. Tem peixes, tem réptil, tem ave, tem mamífero. Fica faltando os anfíbios. Então, não precisa decorar, vai estar as imagens bonitinhas lá das notas na sua avaliação. E é só você saber a qual classe cada bicho pertence, como seria agrupá-los, e é isso. Agora, uma outra questão que eu coloquei também, primeira e segunda chamada, são questões diferentes, mas eu coloquei, é sobre o Bob Esponja e a sua trupe, né, e os seus amigos. Pessoal, o desenho, não só o desenho do Bob Esponja, os desenhos Bob Esponja, Rio, tem aquele Caça-Tubarões, muitas animações que nós assistimos aparecem em questões de provas de Enem vestibular. Então, Bob Esponja aparece demais, hein? Demais. Eu tenho um monte de questões de Enem vestibular que são de Bob Esponja e seus amigos. Então, vamos lá. O desenho Bob Esponja, ele acontece na fenda do biquíni, né? É numa área lá do oceano. Não precisa assistir o desenho também para responder a questão de biologia, não, tá? Vai estar a imagem, o que você vai ter que saber é classificar os bichos de acordo com os 9 filos. Saber essa sequência dos 9 filos é importante. Então, vamos relembrar. Os 9 filos do reino Animalia, em ordem crescente de complexidade, são poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e os cordados. Esta é a sequência que você precisa saber, tá bom? Desde poríferos até cordados. Vamos classificar todos os animais apresentados aqui na imagem e depois nós vamos colocar eles na sequência evolutiva de complexidade dos organismos, que é essa de porífero até cordado. Então vamos aqui da esquerda para a direita. Aqui a gente tem, esse é o Gary, né? Se eu esquecer ou errar, vocês podem me corrigir. O Gary, ele é um caracol, um caramujo. Ele é um molusco. O senhor siriguejo, ele é um artrópode crustáceo. Os artrópodes crustáceos são esses que vivem em ambientes aquáticos, lagosta, siri, camarão, caranguejo. O Patrick, o melhor amigo do Bob Esponja, ele é uma estrela do mar, então ele é um equinodermo, um animal que tem espinhos na pele, é um animal que tem um sistema ambulacrário, né? É um equinodermo. O Bob Esponja é um porífero ou espongiário. Ele, apesar dele parecer uma bucha sintética, né? Amarela, então... O Bob Esponja, ele é tido como um porífero ou espongiário. Um animal filtrador de água, né, que tem os coanócitos que a gente estudou. A Sandy, ela é um mamífero, né? Ela é um cordado mamífero, por isso que ela fica com esse capacete que parece uma roupa de astronauta, porque ela é o único animal que tem respiração pulmonar. Ela é o único desses animais que não conseguem retirar o oxigênio da água, então ela precisa dessa roupa especial para ela conseguir retirar o oxigênio da água. Ela então é um cordado mamífero. O senhor Lula molusco, como o próprio nome dele já diz, né, ele é um molusco, animal de corpo mole. E aí, pessoal, os alunos perguntaram na outra, não vai estar na sua prova, mas os alunos perguntaram na outra aula que eu dei sobre o pequenininho aqui, que eu nem tinha visto, que era o plâncton. O que é o plâncton, né? Olha só,
Nos ecossistemas aquáticos, ou de água doce ou de água salgada, nos ambientes aquáticos de água doce ou de água salgada, nós temos os seres vivos que ali vivem divididos em 3 tipos. Temos os plânctons, os néctons e os bêntons. Os plânctons também são chamados de seres planctônicos. Os néctons também são chamados de seres nectônicos. Os bêntons também são chamados de seres bentônicos. Presta atenção. Os plânctons vivem em águas superficiais, águas com ótima luminosidade. Eles vivem na superfície de águas e eles são carregados por correntes de água. Eles não têm mecanismo de locomoção próprio. Os néctons ou nectônicos são animais que vivem em regiões intermediárias. Eles possuem excelentes mecanismos de locomoção e eles vivem então em regiões com, assim, com uma luminosidade um pouco comprometida, porque já está um pouquinho abaixo da superfície da água. E os bêntons ou seres bentônicos são aqueles que vivem lá no fundo, que vivem dependendo do substrato para se locomover. Não, eles não têm uma boa locomoção tanto quanto os néctons também não. Então, repetindo, os plânctons vivem sendo carregados por correntes de água na superfície, os néctons vivem em região intermediária, eles possuem ótimo mecanismo de locomoção, e os bêntons vivem lá no fundo, dependendo do substrato para se locomover. Agora, os exemplos. Os bêntons ou seres bentônicos, a gente tem esponja marinha, coral, estrela do mar, ostra, animais que vivem lá no fundo, sabe? Ou são fixos, sésseis, ou se locomovem assim, dependendo, andando, caminhando sobre a superfície mesmo. Os néctons são os que têm melhor mecanismo de locomoção. A gente tem, por exemplo, tubarões, peixes em geral. E os plânctons, pessoal, vamos chegar agora no tal do plâncton. Os plânctons são divididos em fitoplâncton e zooplâncton. O fitoplâncton são as algas. O fitoplâncton são os verdadeiros pulmões do mundo. As algas marinhas são os verdadeiros pulmões do mundo. Elas liberam mais oxigênio do que consomem na sua própria respiração. As florestas são importantíssimas, mas quem oxigena mesmo, liberando mais oxigênio do que consome, é o fitoplâncton. São os produtores, são os seres autótrofos fotossintetizantes que existem nas águas. Então, quando a gente vai montar uma cadeia ou uma teia alimentar terrestre, a gente começa pelo vegetal, que é o ser autótrofo fotossintetizante. Quando a gente vai montar uma cadeia ou uma teia alimentar aquática, a gente começa pelo fitoplâncton, a gente começa pelas algas. As algas são os seres autótrofos fotossintetizantes que existem em ambientes aquáticos. Agora, vamos voltar para o plâncton, do Bob Esponja. Esse plâncton, pessoal, ele é verde. Eu desconfio que ele seja um fitoplâncton. Mas como ele come um negócio, ele come animais, né? Ele é carnívoro lá no desenho, talvez ele seja zooplâncton. Mas ele é chamado de plâncton, então eu quero que você saiba que o plâncton é dividido em fitoplâncton e zooplâncton. Fitoplâncton, os autótrofos fotossintetizantes, e o zooplâncton heterótrofos. O zooplâncton se alimenta do fitoplâncton. Então agora vamos colocar em ordem crescente de complexidade todos os personagens do Bob Esponja. Vamos esquecer desse plâncton, tá? Ele não é animal. Ele pode ser fitoplâncton, zooplâncton, vamos deixar ele para lá. Ele não vai estar em provas não de zoologia. Agora, vamos lá então. Eu tenho os 9 filos: poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermas e cordados. Então, se eu fosse colocar em sequência
crescente complexidade, o primeiro é o Bob Esponja. Segundo, não tem quinidário aí, não tem plateuminto, não tem nemateuminto, não tem anelídeo. Tem molusco, 2 moluscos, o Guelry, que é um caracol, tem o lula molusco, depois vem artrópode, o senhor siriguejo, depois artrópode equinodermo vem o Patrick, e por último vem cordado mamífero, que é a Sandy. Com isso, nós colocamos todos esses personagens em ordem crescente de complexidade. E é isso que eu vou pedir lá na avaliação de vocês. Perguntas, podem fazer. Entenderam? Sim. Pode ir falando, enquanto eu vou colocar um filtro aqui para fazer uma filmagem. Música do... Desculpa, gente. É do Instagram mesmo, é do meu filtro. Então, vocês entenderam? Entendi. Vão conseguir fazer bonita a prova, né? Sim, eu fui fazer um resumo dos poríferos e desenho Bob Esponja. Que joia! Isso mesmo, vai estar lá na sua avaliação, vai estar lá a história do Bob Esponja, os desenhos. Então, essa aula aqui, que lindo! Nossa, mas ficou caprichado, hein? Que lindo! Você gosta de desenhar, colorir? Ficou lindo! Maravilhoso, Eduarda. Maravilhoso, isso mesmo. Tá de parabéns. Obrigada. Muito bom. Vai ficar feliz na hora que for fazer a prova. É isso, pessoal. A minha avaliação, essas 2 questões eu achei importante, porque eu pensei que talvez vocês teriam dificuldade assim de resolver sozinhos, mas eu comentei tudo aqui, tá? Então, faz aí um resuminho, assiste as aulas que eu coloquei lá no GR8, quem não assistiu, completa aí seu caderno, para você, assim, finalizar o ano orgulhoso, sabendo que você deu o melhor de si, que esse ano, apesar dos desafios, você superou muitas coisas e conseguiu finalizá-lo, assim, com dedicação, né, com capricho e excelência. Alguma pergunta? Acho que não. Podem perguntar se quiserem. Então, é zoologia. Pessoal, eu vou fazer uma live falando sobre reprodução, falando sobre corpo, saúde, educação sexual. Vou fazer uma live, eu não sei se vai ser hoje ou amanhã, sabe? Mas eu vou avisar lá nos meus stories, todos estão convidados. Se quiser me mandar no direct, que a caixinha já fechou. Mas se quiser me mandar no direct alguma coisa que gostaria que eu comentasse nessa live, eu vou ler com carinho e vou comentar lá. Fazer uma live bem legal. Quem não conhece lá esse meu perfil da biologia no Instagram, é prof.janaína.bio, tá? Todos estão convidados. Aquele perfil é para vocês mesmo. Eu tenho um pessoal, mas aquele é para vocês. Então vai ser uma live que eu estou preparando com muito capricho, carinho mesmo. E espero que vocês gostem. E é isso. Alguma pergunta? Não? Tranquilo. Ouvi um barulho? Não, é eu falando. Ah. Não, tá tranquilo. Ana, não tá dando para ouvir direito, não. Pode falar de novo. Tô esperando. Agora tá dando pra ouvir? Perfeito. Tá. Eu falei que não tem dúvida, não. Tá tudo certo por aqui. Era só isso mesmo. Tá Aqui bom. não tava conectado o fone. Ah, tá. Melhorou. Tá bom. Pessoal, obrigada então. Olha, semana que vem é avaliação. Eu vou ter que postar alguma coisa, que eu tenho que postar alguma coisa. Não vou postar conteúdo novo. Porque eu vou ter que postar na sexta-feira, no dia da minha prova. Então, vou postar alguma coisa legal, descontraída, que vai te ajudar aí em alguma coisa. Eu vou escolher ainda o que eu vou colocar lá. Não vai ser tarefa. Do que, Eduarda? Essas palavras. Tá. Não vai ser tarefa. Talvez vai ser algum vídeo, algum curta-metragem, alguma coisa talvez que te ajude no ensino médio.
Passa o link falando pra gente assistir o Espanta Tubarões. Ah, então, nossa, tem umas animações ótimas mesmo, né? Eu vou colocar alguma coisa, porque eu vou ter que postar coisas lá, mesmo no dia da prova, mas a gente tem que lançar conteúdo, lançar coisas. E aí, pessoal, na outra semana eu vou abrir o GR8, vou falar das notas, vou tirar dúvida e vou começar a preparar os alunos para a recuperação, tá? Quem não ficar em recuperação, praticamente na biologia, depois dessa avaliação, está de férias, tá? Uhul! Então, estamos finalizando esse ano, né? Com tantos, assim, Até o tantos dia 18 é a problemas. recuperação, é, professora? Olha, eu penso, de 18 é o dia, o último dia a gente deve ter reunião, devemos ter conselho de classe. Penso que não, eu penso que a recuperação, eles não mandaram o calendário da recuperação ainda, mas geralmente a recuperação acaba uns 2 ou 3 dias antes do último dia do professor, porque a gente tem muita coisa para fazer quando acaba a recuperação ainda. Então ela não pode ser no dia 18, sabe? Ela tem que ser até o dia 17, no máximo, porque dia 18 a gente tem um monte de coisas para fechar mesmo, que aí fecha a escola, fecha o GR8, vai fechar tudo. Dia 18 é o último dia, no sábado eu penso que já acabou tudo, não tem mais o que fazer. Então, deve ser um dia ou 2 ou 3 antes do dia 18, deve ser a última recuperação. Mas eu estou esperando. Assim que eu souber, eu vou colocar lá no meu, vou colocar nos stories e vou salvar no meu post lá. Vou pôr um post no meu feed. Tá bom? Ok, professora, obrigada. Você acha que você vai ficar em recuperação, alguma coisa? Não, é só porque medo de a gente ter que ficar assistindo aula até o dia 18 sem estar de recuperação, entendeu? Por isso que eu Pois perguntei. é. Não. Eu espero que essas notas sejam liberadas assim, É o porque assim, mais rápido. o meu plano é fazer a última prova na semana que vem e não entrar mais no GR8, entendeu? Se tiver autoavaliação, eu vou chorar, mas aí eu faço, né, e Se tal, tiver mas... autoavaliação, É, porque tem professor que tá achando que vai ter. pois é, a coordenação não decidiu, eles não disseram, eu perguntei ontem, elas falaram, não, estamos ainda decidindo. Mas se tiver autoavaliação, ela é tão objetiva, rápida, você nem precisa entrar em aula com o professor para responder ela, entende? Eu penso Não, que professora, eu não queria ter nenhum esforço com a escola depois da entendi, Exatamente. entendeu? Se falar que vai ter de novo essa Se falar que autoavaliação, eu tenho vou que entrar copiar e numa colar aula aquela de pra novo. assistir, se falar que eu tenho que entendi. entrar numa aula pra assistir, eu choro. Eu sei. É, eu penso assim que, né, principalmente quem conseguiu acompanhar, quem se dedicou, tá quase assim no limite, né? Não, eu na biologia eu vou cuidar da recuperação. Eu, assim, hoje é meu último dia de orientação mesmo, depois é recuperação. Quem não ficar em recuperação, para mim tá de férias. Vai me ver só no Instagram, vou fazer umas coisas bonitinhas lá. Eu quero só alegria para nós. A biologia do terceiro é do Dorvair, né? Menina, sabe que eu sempre fiquei com biologia da terceira série e da segunda. Eu nunca dei aula para a primeira como eu estou dando aula esse ano. Mas como mudou assim a grade curricular, porque nós tínhamos 2 biologias na terceira série, biologia e biologia ambiental, biologia e Não vai biologia voltar, ambiental. não? Ano que vem vai Então, continuar estranho assim, desse jeito? pois é, não sei falar. Não sei, porque até o ano passado, 2019, eu sempre dei aula de evolução e ecologia na terceira série, o Dovair com genética, eu com a segunda, com biologia, outro professor com biologia ambiental e o professor Dovair só com a primeira. Mas aí como mudou, e para todo mundo ter a carga horária distribuída corretamente, aí o Dovair ficou com terceira e primeira, e eu fiquei com segunda e primeira. Então, não sei. Mas eu sei que a minha certeza, assim, se Deus permitir, é a segunda. Agora, se eu vou ficar com primeira ou terceira, eu ainda não sei. Não sei se vai mudar de novo, não sei falar. Vamos aguardar. É isso. Mais alguma pergunta, pessoal?
Alguma coisa? Não. Então é isso. Vai ficar salva aqui essa... Ah, eu fiz a filmagem, não já? Penso que sim. Já. Então vai ficar salva essas dicas aí para avaliação de vocês. Faça uma avaliação, acorda cedo, toma banho, fica animado, faz a avaliação assim, né, com dedicação e vamos finalizar com, né, com chave de ouro esse nosso ano de pandemia. Ai, meu Deus. E torcer para o ano que vem, né, gente? A gente ter boas notícias e uma vida nova, né? É isso. Alguma coisa? Senhor Hugo, o senhor chegou agora, eu tô indo embora. Depois você assiste a aula que ela ficou gravada, tá bom? Eu dei dicas para avaliação. Ok. Obrigado, professora. Obrigada a você. Tchau, tchau. Pessoal, então fiquem com Deus. Tchau, tchau para vocês e até mais. Se Deus Tchau. quiser, até ano que vem. Ou no Instagram para coisas boas, né? Divertidas. Tchau. Tchau, professor. Fica com Deus. Bom Tchau, final de semana. obrigada. Vocês também.